Ótima noite, irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, sempre uma alegria recebê-los. Lembrando rapidamente da importância da água fluidificada, tá? A água faz parte do tratamento, além dos passes de harmonização e do evangelho em si, a água também faz parte do tratamento. Quem quiser pode comprar aqui na casa, quem quiser pode trazer de casa também. Lembrando que às terças-feiras, às 19 horas, temos a evangelização infantil, muito importante para as crianças receberem a mensagem do Cristo. E lembrando também, principalmente o pessoal que assiste a gente no Facebook ao vivo e também depois no YouTube, da nossa festa junina, sábado agora, estão todos convidados. A partir das 17 a gente já vai estar começando aqui, tá? Muita coisa de festa junina e principalmente o nosso bingo. Então venham e tragam convidados. Então vamos nos preparar para receber o Evangelho. Momento super importante da nossa semana. Vamos respirar fundo. Quem quiser fecha os olhos. Vamos sentar confortável na cadeira. Relaxa os músculos. Solta os braços. Vamos lembrando de Jesus Cristo. Vamos nos conectando com os espíritos superiores. Vamos comunicando com o nosso mentor. E com muito carinho, vamos cantar o Pai Nosso junto com a música. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Agora e sempre, perdoai as nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
último recado que eu acabei esquecendo. Esse mês, excepcionalmente, até para o pessoal de casa, caso queiram participar, depois do Evangelho, nós vamos tomar mais 10 a 15 minutos para fazermos orações especiais para os irmãos da Venezuela. Então, quando a gente acabar o Evangelho, caso queiram ficar mais um pouquinho, os trabalhadores vão fazer hoje e nas demais terças desse mês. Então, quem está vendo a gente de casa, caso queira participar, nas próximas terças venham participar dessa oração para os nossos irmãos que estão muito precisando. Certo? Então vamos receber com muito carinho o irmão Rubens, que fará a explanação da noite. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. São todos muito bem-vindos. É sempre bom estar aqui com vocês. Um dia que nem hoje, friozinho gostoso, né? Mas fica mais aconchegante, não fica? Eu, pelo menos, gosto. No frio a gente come melhor, se veste melhor. Não precisa tomar banho todo dia. Mas não é bem assim. Bom, hoje nós vamos falar da sequência dos nossos estudos. Vou fazer o 3, mas depois você vai fazer o 1, né? O item 1, tá? E queria avisar vocês que não hoje, mas a partir das próximas palestras, seja de desobsessão ou do Evangelho propriamente dito, hoje não, tá? Mas eu vou sempre convidar alguém para fazer o encerramento. E vai ser sempre alguém da última fileira. Tá bom? Hoje não está valendo, é só um aviso. Eu fiz isso numa outra casa, todo mundo veio para frente. Tivemos que botar até mais uma fileira aqui. E é isso que a gente quer, né? Porque, olha, a sustentação para o palestrante que está aqui, é importante vocês estarem aqui. Vocês estão dando uma sustentação maravilhosa, o que a gente precisa. Porque não é fácil, né? Né, Magali? Né, Fábio? Está aqui na frente falando para vocês. Responsabilidade muito grande. Dá uma tremedeirinha de vez em quando. Então, hoje, não, se eu fosse chamar alguém hoje, seria a Nice. Mas não vai começar hoje, não. E eu também queria fazer um convite para vocês. Eu não sei se a Andréia, o que cuida das agendas aqui, todas as quinta-feiras nós temos o trabalho de desobsessão, que palestra. E vamos fazer, acho que uma vez por mês, o estudo do livro Obsessão e Desobsessão. Não é isso, André? Todas as quintas. Inclusive, na próxima quinta-feira, sou eu que vou estar aqui. Vamos fazer a abertura com o prefácio, né, do livro, dando uma amostragem do que vai ser para vocês. É maravilhoso esse livro, maravilhoso, porque às vezes nós vamos nos deparar com alguns acontecimentos na nossa vida ou na nossa casa que a gente atribui uma coisa da matéria mesmo. Mas não, meus irmãos, sempre nós temos o irmãozinho espiritual que está ali do nosso lado. Certo? E vai depender sempre se é um espírito de luz ou um espírito trevoso, vai depender muito dos nossos comportamentos. E a gente vai aprender muito nesse livro. Vai ser bastante interessante. Começa na quinta próxima, né, André? E vai ser uma vez por mês? Todas as quintas. Ah, sim, então vai dar um intervalo agora, né? Então tá bom, vamos lá. Boa noite também aos nossos irmãos que estão em casa. São todos bem-vindos a essa casa bendita que nos acolhe. E boa noite aos nossos irmãozinhos espirituais. Vocês não estão vendo, mas tem pelo menos umas 50 vezes mais a quantidade de pessoas que estão aqui. Por isso a importância da sustentação. Quinta-feira estão todos convidados, tá? Todos bonitinhos aqui na frente, né? Vai começar na próxima quinta, hein? O convite para encerramento, tá bom? Bom, o tema de hoje, que é a sequência do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei em obsessão, os obsessores já estão trabalhando aqui no aparelhinho aqui. Muito bem.
são as diversidades de mundos, né? Os diversos mundos que habitamos. Muito interessante, porque às vezes nós pensamos que só existe a Terra para nós, mas não existe. Principalmente, nós temos que nos conscientizarmos que o nosso mundo, o nosso universo está dentro de nós, dentro de cada um. Quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai, o primeiro ponto é esse. Todos nós temos a centelha divina. Agora, que mundo que você está construindo para você? Já pararam para pensar? Está em tempo ainda de começarmos a refletir. Se estamos praticando a caridade, se estamos praticando o perdão, principalmente o auto-perdão. Que aquele que não tem coragem ou vontade de perdoar o próximo, é porque ele não tem coragem de perdoar a si mesmo. Começa tudo pelo auto-perdão. Está em tempo. E lembrando também que a nossa casa na evangelização infantil está proporcionando para vocês, pais, avós, tios, trazer os seus filhos, seus netos, sobrinhos. Porque muitos perguntam, olha, eu quero saber que mundo que eu vou deixar para o meu filho. Eu não vou jogar um plástico na rua, eu não vou deixar, eu vou combater a droga, eu vou combater a bebida. Mas primeiro nós temos que pensar, que filho que eu quero deixar para esse mundo? Tá certo? Então começa dentro da nossa casa. Aproveite o que a casa oferece para vocês. Traga suas crianças para cá. Então vamos lá. Diversos mundos possuem condições diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Nós vamos entrar nessa diversidade, nesses diversos mundos que habitamos, falar inclusive de outros planetas, mas vamos analisar aqui mesmo onde nós estamos, na Terra, que é um planeta de regeneração. E nosso planeta está na fase de transição planetária. Nós estamos sendo prevenidos pela espiritualidade que haverão muitos desencarnes daqui para frente. Inclusive desencarnes em massa, que nem nós estamos vendo. Queda de aviões, acidentes, terremotos, que nem esse que tivemos na Venezuela. Será que nós vamos esperar para quando chegar no plano espiritual? Eu nunca falo morte, vocês já prestaram atenção nisso. Eu sempre falo de vida futura. Que mundo que nós queremos chegar lá? Que mundo? Nós temos nas nossas reuniões recebido muitas consultas de parentes encarnados perguntando de parentes desencarnados. A maioria da resposta da espiritualidade é: ele continua dormindo, ou ela continua dormindo. Por quê? Essa grande maioria que parte para o plano espiritual continua dormindo lá. Eu disse ontem no evangelho, que eu fiz na outra casa, e vou repetir para vocês. Que quando chegamos lá, nós ficamos com medo de abrir o olho e nos deparar com tudo aquilo que nós construímos para nós mesmos aqui. Somente de 3 a 5% chega lá no plano e já começa a evolução. Começa a estudar, começa a conhecer outros campos, outros planos, sempre pensando em galgar um plano maior. Então é o que eu digo, está em tempo ainda da gente corrigir. A doutrina espírita confirma a pluralidade dos mundos habitados e os divide em 5 categorias principais. Os primitivos, de provas e expiações, como a Terra hoje, primitivo, passamos, graças a Deus. Estamos a caminho da regeneração dos ditosos, que são os mundos felizes, e os celestes ou divinos. Quando nós estivermos naquele último plano, nós só vamos reencarnar em outro planeta
ou na mesma terra, se quisermos. É o que acontece hoje com os espíritos de alto grau de evolução. É um caminho muito longo, tá? É um caminho muito longo. No grupo de estudo que eu coordeno, nós temos estudado desde da formação da Terra, desde a grande explosão. Nós estamos vendo aí que são milhares e milhares de anos, até chegarmos naquele plano. E chegar ao nível de Jesus é impossível. Vamos pensar em sermos um Chico, um Divaldo, não é isso? Eu sempre digo isso porque uma vez eu perguntei para o meu pai o que ele achava que eu deveria ser na vida. E ele falava para mim: olha, meu filho, o que você escolher ser como profissão, você só tem que botar na sua meta o seguinte: eu quero ser o melhor do mundo na minha profissão. Você vai chegar o mais longe possível. Se um dia você quiser atirar uma pedra, tenta acertar o sol ou a lua. Você não vai conseguir, mas você vai chegar o mais longe que a sua força poderia chegar. Essa é a nossa missão aqui. A constituição física e moral evolui conforme o grau de espírito. Veja bem, esse corpo nosso não é nada. Ele é uma casa que está sendo emprestada ao nosso espírito para que façamos os nossos resgates aqui, nessa encarnação. Mundos primitivos. Já não estamos nele, mas é importante sabermos por onde passamos. Destinados aos espíritos que estão encarnados pela primeira vez na condição humana. A vida é voltada para a sobrevivência básica e o progresso moral. E ainda é muito lento. Mas nós temos ainda pessoas que estão aqui nesse planeta vivendo no mundo primitivo. Quando Jesus disse que há muitas moradas na casa do Pai, ele não estava se referindo que nem aquela foto que estava no início. Jesus olhando a Terra e olhando outros planetas, não. Temos que lembrar que tem pessoas que vivem num ambiente hostil, onde impera os espíritos trevosos, através de drogas, através de roubos e aliciamento. Nós não queremos voltar para lá. Aliás, o espírito não regride, vocês sabem disso. Ele está sempre avançando. Só que, se nós não aproveitarmos a oportunidade, se nós simplesmente usarmos do livre-arbítrio, que é o que nosso Pai nos deu, não estudarmos, que nem vocês estão fazendo aqui, nós não vamos alcançar um mundo melhor. Eu costumo dizer, se fôssemos aqui uma sala de aula, e tivéssemos aqui uns 2 ou 3 que não levassem a sério, que faltava, que não estudava, o que ia acontecer? Não repetiria de ano? No próximo ano estaria de novo naquela mesma série. É isso que acontece também no plano espiritual. Mundo de provas e expiações, nosso planeta Terra, onde o mal, olha bem, hein, presta atenção, ainda predomina. E o pior que tem, que nós podemos constatar, é o mal invisível, que agem com mensagens subliminares, estão nos levando para uma situação de aceitar que o que é errado nos fascina. Isso chama-se obsessão por fascinação. É o segundo da classificação da doutrina. Vamos estudar isso depois, nesse livro que nós estamos falando. Um ambiente de aprendizado difícil, onde o sofrimento serve como ferramentas de evolução e expiação e erros passados. Esse último item nos remete à reforma íntima. Tem coragem de olhar para os seus próprios erros e falar assim, preciso corrigir. É difícil. Mundos de regeneração, é para onde nós estamos indo. Planetas de transição, onde o bem supera o mal. Olha que bonito. Mas isso pode acontecer aqui já.
entre nós e nossos familiares e nossos amigos. Inclusive os nossos irmãozinhos que estão aí morando embaixo de viadutos, de pontes, eles também têm essa condição. Só precisam de uma oportunidade. Quando eu falo isso, eu lembro sempre de Santo Agostinho. Santo Agostinho, até os 30 anos, ele foi uma pessoa de mais alto grau de irresponsabilidade, de prática de exageros, tanto da parte sexual como outras partes. E o que aconteceu? Se regenerou. Quem tiver a curiosidade, leia o livro Confissões de Santo Agostinho. Poderíamos falar também de Emmanuel. Emmanuel teve uma encarnação no livro há 2000 anos, teve uma outra encarnação no livro 50 anos depois, teve uma outra reencarnação no livro Renúncia. Podemos até fazer um dia um evangelho sobre esse livro aqui para vocês entenderem o que foi. E hoje quem é Emmanuel? Mentor de Chico, que deixou a maravilha de livros para nós, para nos ajudar nessa caminhada. Então olhe sempre para aquela pessoa com carinho, independente da sua classe social. Se puder estender a mão para alguém, faça isso. O bem e o mal se misturam, não é isso que está acontecendo aqui? Mas o bem começa a superar o mal. Olha que mensagem bonita. Servindo de descanso e aprendizado. Os mundos ditosos, que são os mundos felizes, onde as dores, paixões inferiores e os vícios já foram superados. O progresso moral e intelectual é intenso e reina a paz. O bem sobrepuja o mal. E aí vem o último aqui, é o mundo celeste, o divino. Estágios mais elevados, servindo de morada para os espíritos puros e altamente evoluídos. Nesses mundos, a vida é puramente espiritual e os seres são colaboradores diretos da harmonia universal. O livro de André Luiz, ele cita sempre para a gente, e eu acho que foi no Mensageiros ou Missionário da Luz, que tem alguns espíritos que eles estão num certo grau de evolução, que ele só volta a reencarnar se ele quiser. São espíritos que podem transitar por todos os planos espirituais, desde o umbral grosso, umbral médio, umbral fino. Não é isso que a gente quer para a gente? E olha que nesse plano ainda tem aqueles espíritos trevosos que vivem nos abismos do plano espiritual, que não conseguem chegar nem no umbral grosso. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento que se encontrarem. É o que acontece hoje conosco aqui. Qualquer cidade que nós formos pesquisar, nós vamos ter aquele povo extremamente humilde, não é isso? Aquele povo, quando eu falo humilde, eu não falo de dinheiro não, de bens materiais, tá? Isso é o que menos interessa para essa nossa encarnação, porque nós não levamos nada para lá. Quando eu falo sobre isso, eu comento sempre aquela história de uma pessoa bastante rica, que ela tinha uma fazenda muito grande, tinha o seu carroceiro, tinha sua faxineira, sua cozinheira, e foram falecendo, e até que ela falece, ela chega lá, é recebida pelo mentor, e fala, olha, o mentor fala, vem aqui, que eu vou te mostrar onde é que está morando aquela sua cozinheira. E essa chefe era uma pessoa muito crítica, muito radical, ofendia, humilhava as pessoas. Chegou lá, ela viu que aquela faxineira dela e cozinheira estavam morando em lugares maravilhosos, casas bonitas, com flores, com os lagos, com peixes. E foi vendo, até que chegou a falar, quero ver onde vai ser minha morada então. Ela chegou num barraco coberto com aquela lona preta. E ela falou, nossa, mas por quê? Minha cozinheira, minha faxineira, meu jardineiro estão em casas tão bonitas e eu vou morar nisso aqui.
o mentor dela disse, é que nós construímos as casas aqui com o material que você manda da terra para o plano espiritual. Caridade, perdão, resiliência. Não é verdade? Estudo é muito importante. Eu falo que quanto mais a gente estuda, mais a gente deixa de lado o livre-arbítrio. Autonomia nas escolhas de provas. Antes de cada reencarnação, olha, presta atenção, a alma, amparada por espíritos superiores, usa seu livre-arbítrio para escolher as provas necessárias ao seu progresso. Essa escolha é um ato de liberdade e responsabilidade que demonstra a continuidade da capacidade de decisão. Pessoal, quando nós estamos preparando a nossa reencarnação, nós somos chamados a fazer uma retrospectiva da última encarnação nossa, onde nós erramos, onde nós estacionamos e o que nós precisamos reparar na próxima encarnação. Essa vontade louca que a gente tem de voltar para o mundo da matéria, a gente aceita tudo. Ah, você vai ser um cara caridoso? Vou. Você vai praticar o bem? Vou. Tudo que é bom ele vai fazer. Só que chega aqui com o véu do esquecimento. E aí, ele não se esforça. Ele não se esforça. É de novo sendo assediado pelas facilidades da vida, pela qualidade de vida, pela matéria, e esquece novamente. Tanto que um dos livros, Vicente fala para André Luiz, que ele fala, não vamos perder mais tempo com maus espíritas. Não é mesmo? Sabe aquela criancinha que a gente fala, olha, se você não estudar, você vai repetir de ano. Aí o papai, a mamãe não vai dar mais aquele celularzinho para você. Ele vai, repete, e a gente dá o celular. Olha que filho que nós estamos criando. Que ser humano que nós estamos colocando para esse mundo. Aí eu coloquei que eu queria lembrar para vocês no livro Nosso Lar, no capítulo 46, Sacrifício de Mulher, e no capítulo 47, A Volta de Laura. Ela se propõe a reencarnar para ajudar o marido que está em sofrimento espiritual. Os pais de Chico desencarnaram, de André Luiz desencarnaram, e ele, quando estava no plano espiritual, que saiu do umbral, vocês lembram tudo, quem assistiu o filme, quem leu, até que depois de algum tempo, que o tempo lá é diferente do nosso aqui, ele conseguiu falar com a mãe dele, que ela já estava num plano superior, e ela podia transitar em todos os planos. Ele não. Ele estava ainda naquele plano de regeneração. E ela disse para ele que ela estava preparando para reencarnar. Ele falou, e o papai? Olha, seu pai está num plano abaixo do nosso. O pai do André Luiz se prostituía, era dinheiro, era coisas erradas. E o André, nem ele podia ver o André e nem o André podia ver ele. Somente a dona Laura, que era a mãe do André, que podia visitá-lo, porque era um espírito evoluído. E ele falou, onde que está meu pai? Está no plano ainda de turbulência, onde tem só os espíritos que estão em regeneração, espíritos trevosos, e eu vou reencarnar. Eu vou reencarnar, vou ter 2 filhas, e essas filhas que vão reencarnar comigo são as 2 mulheres com as quais ele vivia no plano da matéria, que ele traía a esposa no plano da matéria, e ambas as mulheres e o pai do André estavam naquele plano. Vocês estão vendo o que é o perdão? Quem faria um negócio desse? Saber que tem 2 espíritos que, quando do sexo feminino, traíram aquela mulher com o esposo dela e mesmo assim aceitou recebê-las como filha. É uma grandeza que vamos demorar muito para chegar, né? A mais poderosa força da alma é a vontade. Eu vou repetir aqui umas 2 ou 3 vezes a vontade, porque está dentro de vocês
toda a vontade e todo o potencial que nós temos de mudança na nossa vida. A vontade é a maior de todas as potências da alma. É a energia que impulsiona a evolução, permitindo ao espírito tomar decisões, superar desafios e guiar em sua jornada. A vontade atua na regeneração. A vontade é essencial nos tratamentos espirituais e na recuperação da saúde no além-túmulo. Nós trabalhamos aqui com desobsessão, trabalhamos com passe, outras casas trabalham com cura, mas a maioria dos encarnados que vêm até aqui e que vão até essas casas, eles querem que a espiritualidade resolva tudo. Não faz nenhum esforço. Saiu da porta da casa, todos aqueles amiguinhos trevosos que estavam esperando ele, de novo, são atraídos por eles. Tanto que no livro Libertação, André Luiz questiona o mentor dele, o Gúbio, que era que coordenava os trabalhos de libertação. Olha, mas a Dona Isaura é um excelente médium de psicofonia. Trabalhava numa casa maravilhosa. Ajudava na cura de doação de ectoplasma para os assistidos que iam até ali. Mas por que quando ela sai na rua, esses espíritos obsessores vão até ela? Nós não podemos ajudá-la nisso? O Gúbio falou: se nós afastarmos as moscas de um bolo, logo, logo, aquele bolo vai atrair de novo novas moscas. Então nós precisamos ajudar a Dona Isaura na reforma íntima. Porque se afasta um, ela vai atrair outro. Afasta um, ela vai atrair outro. E como é que é essa atração? Pelas facilidades da vida. Pela matéria. Ao despertar, a vontade deve retornar ao bom caminho. O espírito atrai o auxílio da providência divina. Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, levanta questões sobre a vida futura. Olha, não falamos em morte, hein? Tá bom? A verdadeira nossa vida está lá. Sobre diversos planos na pátria espiritual e o mundo que habitamos. Já no primeiro capítulo, daquele livro Céu e Inferno, que recomenda a leitura, vamos retomar o hábito de ler, né? Eu tenho certeza que se pegarmos na média do povo brasileiro, ele fica 3 a 4 horas por dia no WhatsApp ou nas redes sociais, mas não dedica 15 minutos por dia para ler 3 folhas de livro. E olha, a inteligência artificial está aí. Eu estava conversando antes de vir para cá, fazendo um atendimento fraterno, que ela falou assim: olha, estava eu e meu marido falando sobre um show que a gente tinha vontade de assistir, que vai ser o aniversário dele. Nós estávamos só conversando. De repente eu recebi no meu celular mensagem como comprar o ingresso para ir naquele show. Vocês estão entendendo o que é isso? A televisão de vocês hoje, se comprar uma televisão um pouco mais moderna, só de falar ela está captando tudo que vocês estão falando. E vai direcionar tudo aquilo que quer vender para vocês. E disse para ela: olha, inclusive a TV aberta hoje, o produto é você. Eles estão te vendendo para os anunciantes de todos aqueles produtos que não vão te fazer bem nenhum na vida. Nós só vamos acumular. Mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Com certeza existiremos. Essas questões exploram a continuidade ou não da vida após morte. Se a vida continua após a morte do corpo, para sempre ou para nunca mais. A vida futura é um estado do progresso constante, onde os espíritos buscam, em busca da perfeição, vivem em diferentes planos, de acordo com o seu nível de evolução e as suas ações passadas, vidas passadas. Nós chegamos aqui com o véu do esquecimento, mas quando chegar lá, não, hein? Vamos passar o videotape e falar: senta aqui, Fábio.
Olha, assiste aqui, vão passar a sua vida todinha. Imortalidade da alma. O espiritismo defende que a alma é imortal. A morte física é apenas uma passagem para a vida espiritual. O Leon Denis, magnífico também, escritor, e um dos principais continuadores da obra de Allan Kardec, defende a imortalidade da alma e a sobrevivência do ser após a morte biológica. Depois da morte, o espírito se... Eu não gosto de falar em morte, eu falei para vocês. Só que aqui eu estou reproduzindo exatamente o que está no livro, tá bom? Se eu falar vida futura, ficaria difícil. E eu seria processado por isso, porque está tudo no Facebook. Não é mesmo? O espírito se separa do corpo, mas mantém a sua individualidade, retornando ao plano espiritual para construir a sua evolução. A alma não perde a sua individualidade após a morte, como afirmado no Livro dos Espíritos, na pergunta 150. Mas sim, retorna ao mundo espiritual de onde se originou. Vocês sabem que como nós somos reconhecidos no plano espiritual? Vocês já ouviram falar em aura, né? Já ouviram? A igreja passou muito dessa mensagem para nós. É que nós temos o corpo físico, nós temos o duplo etéreo, que é o que liga ao perispírito. Nós fazemos realinhamento de centro de força na casa. A Andréia também faz esse trabalho aqui. Eu falo centro de força, talvez ela usa mais os chakras, né? As palavras chakras. Isso vai se formando, nosso perispírito vai se formando de acordo com os nossos comportamentos nessa reencarnação. Então, eu quando vou fazer um realinhamento de centro de força, a gente, graças a Deus, ajudado pela espiritualidade, temos condições de enxergar a famosa aura, que é o perispírito. E se ele está um pouco deformado, é que em algum ponto aquela pessoa está desalinhada. Pode ser por pensamentos, pode ser por comportamentos, pode ser por palavras. Tanto que normalmente quando eu faço alinhamento, eu peço que a pessoa volte pelo menos umas 3 vezes comigo. Porque senão fica aquilo que eu falei agora há pouco da Dona Isaura. Você faz um alinhamento, mas ela não muda o seu comportamento lá fora. E vai chegar uma hora que eu falo assim, olha, você está de alta, não precisa mais voltar. Gastar vela com defunto bom, não é verdade? Não é mesmo? Eu estou falando esse termo um pouco mais pesado, mas a doutrina espírita fala o seguinte, não dar pérolas aos porcos. Eles não sabem o que vão fazer com ela. Então, nós todos seremos reconhecidos no retorno na pátria espiritual pelo nosso perispírito, que a parte física fica aqui. O duplo etéreo fica aqui. Não levamos. E é lá que nós vamos ser reconhecidos. Principalmente pelos nossos inimigos, viu? Principalmente. Vamos assumir um compromisso a partir de hoje? Ninguém quer fazer o curso de Jesus Cristo. Mas se a cada dia a gente subir um degrauzinho nessa escada, vocês vão começar a perceber o quanto de tudo de bom vai acontecer nas nossas vidas. Isso aconteceu comigo. Quando eu realmente resolvi aplicar os ensinamentos do Cristo, através da codificação de Allan Kardec, certas coisas que eu nunca imaginava que do nada ia deixar de acontecer na minha vida, começou a melhorar. Exatamente tudo. Eu falei, mas eu não fiz nada. Como não fiz? Mudei comportamento, mudei pensamento e pratiquei o perdão. E a caridade é o principal. Quando a gente fala caridade, é tirar 10 reais do bolso e dar para alguém? Também. Mas às vezes um ombro para alguém que está precisando, um ouvido para quem está precisando falar e você ouvir, tem o melhor resultado, às vezes, do que um bem material.
Nós já estamos 5 minutos passado do tema. Nós vamos fazer depois aqui umas vibrações, não é isso? Para os nossos irmãozinhos da Venezuela. Então, queria convidar a todos a se conscientizarem agora, se concentrar nessa energia, na doação de ectoplasma. E vamos canalizar uma energia bastante positiva, não só para os nossos irmãozinhos da Venezuela, encarnados e desencarnados, mas para o planeta que está precisando. Vamos fazer isso através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Tenham todos uma boa noite. Aqueles que forem ficar para nos ajudar nessas vibrações são bem-vindos. E aqueles que não puderem, um bom retorno aos seus lares, que Jesus os acompanhe. Uma boa noite.